Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Vamos ler o texto bíblico. Livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 12. Esse foi o texto que me foi confiado para estar ministrando ao coração dos irmãos. E fica um pouco mais difícil depois que o pastor Jerry pregou esse texto esses dias, né? Mas as escrituras nos dizem assim, irmãos. Capítulo 33 de Êxodo, a partir do versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que faças-me saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor com gratidão no coração por tudo aquilo que o Senhor nos tem permitido viver em Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor por já ter falado conosco na condução deste culto. Através dos louvores, o Teu Espírito nos conduziu em adoração ao Senhor, e através dos Seus filhos, Pai, nós somos ministrados a respeito da Tua palavra. E, Pai Santo, nós pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco, que a Tua igreja seja edificada e instruída para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra, Senhor, que nesta noite é enviada, possa cumprir com o propósito pelo qual o Senhor a envia. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe em nós e trabalhe através de nós a partir da exposição da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e o nosso entendimento para que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos instruir. E que o Teu nome mais uma vez seja glorificado, Pai. Nós oramos crendo na ação do Teu Espírito, oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como eu disse, o pastor Jerry recentemente pregou a respeito desse texto no nosso culto de ceia. E o pastor Jerry falava sobre Deus oferecer a Moisés direção e vitória. O Senhor diz no capítulo 33, nos primeiros versículos, que não iria com o povo de Israel até a terra que o Senhor havia prometido que os conduziria. Por conta de seus pecados, por conta de suas prevaricações, o Senhor não quer estar próximo a esse povo, não quer estar com eles nessa condução. Mas promete a eles enviar um anjo, que vai tirar todo mundo daquela terra e vai fazer com que eles conquistem aquela terra conforme o Senhor havia falado que faria. Mas o pastor Jerry trabalhou o ponto de que Moisés ele preferia ficar parado do que avançar sem a presença de Deus. Ele preferia ficar naquele deserto do que chegar em Canaã, do que chegar na terra prometida, sem o fato de Deus estar com ele. Ele preferia ficar naquele deserto. E o pastor Jerry também falava de que a presença de Deus é aquilo que diferencia o povo de Deus. E de que aonde Deus está, ali é o melhor lugar. E essa mensagem me impactou muito e conforme o pastor Jerry ia ministrando a respeito disso, Deus ia falando muito ao meu coração. E estudando para trazer essa mensagem aos irmãos, me veio a seguinte reflexão, que eu creio que é a partir daqui que eu começo a ministrar a vocês. O porquê que Deus não quer estar no meio do seu povo? Quais são as nossas atitudes que fazem com que o Senhor deseje não estar com a gente, Miriam? Porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso.
E nas Escrituras você sempre enxerga Deus indo de encontro ao homem, Deus buscando o homem, Deus procurando se relacionar com o homem, até porque nós não temos em nós mesmos condições de ir até Deus. É sempre Deus que vai até o ser humano. Só que Deus está olhando para o seu próprio povo, aquele que Ele tirou do Egito, e que fez a promessa de os conduzir até a terra prometida, e está dizendo: eu não quero estar no meio de vocês. Isso se dá ao fato de que no capítulo 32, esse povo, ao ver que Moisés havia subido até o monte e estava demorando ali na presença do Senhor, eles chegam até Arão e falam assim: nos construa deuses, para que ele seja o nosso líder, para que esses deuses sejam quem nos direciona. A ideia a princípio é substituir Moisés. Só que eles começam a idolatrar um bezerro de ouro que foi manipulado pelo sacerdote Arão, e eles, com a finalidade de substituir Moisés, não substitui só Moisés, ele substitui o próprio Deus. E quando o bezerro de ouro está feito, eles olham para aquele bezerro, e através de Arão, e eles conclamam isso, eles dizem: aí está o teu Deus, ó Israel, foi ele que te tirou da terra do Egito. E aí, a pergunta continua: por que Deus não quer estar no meio do seu povo? Sendo que esse Deus é gracioso, misericordioso, que inclusive perdoou o pecado desse povo, que foi esse pecado de idolatria. É porque, na perspectiva divina, Deus estar ali com eles ou não estar, para eles não fazia muita diferença. Porque Deus não estando com eles, eles estavam cantando músicas, eles estavam testemunhando que Deus os tirou da terra do Egito. Eles tinham um sacerdote que estava ajudando eles naquilo tudo. Eles estavam testemunhando, estavam cantando, estavam tendo liturgia, eles estavam tendo culto. Eles estavam vivendo a espiritualidade deles da mesma forma, Deus estando com ele ou não estando. Em outras palavras, Deus não quer estar com o seu povo nessa jornada, porque o povo dele não quer que ele esteja ali. Deus deseja não conduzir Israel, não estar no meio de Israel, porque se Deus está no meio de Israel ou não está, para Israel não faz diferença. Entende quanto isso é perigoso para nós como povo de Deus, como uma igreja do Senhor? De as coisas continuarem funcionando normalmente, Deus estando ou não estando. Da liturgia do culto acontecer, de vir alguém ministrar, de vir alguém e trazer uma palavra, fazer a parte administrativa, e vem o ministério de louvor e canto, e a gente usa toda a tecnologia que a gente tem, a gente solta a fumacinha, e a gente faz tudo, e Deus não está aqui, e para a gente tanto faz Deus está ou não está, afinal de contas a gente já sabe como as coisas funcionam. A gente sabe fazer o culto, a gente sabe liderar, a gente sabe pregar, a gente sabe fazer as coisas. Então Deus está aqui ou não está, a gente não se importa, vai continuar acontecendo as coisas do mesmo jeito. É isso que Israel está vivendo. A religião deles não para, a espiritualidade deles não para. Mesmo que seja de uma forma errada, eles estão construindo um bezerro, estão chamando esse bezerro de Deus. Eles não tiram Deus da jogada. Eles só substituem por algo que eles projetam. Porque o Deus que eles estão cantando, o Deus que eles estão servindo, o Deus que eles estão cultuando, é um bezerro que eles mesmos projetaram. E a Bíblia diz que Arão falou: ó, o bezerro está feito, amanhã é festa ao Senhor. E quando ele fala que é festa ao Senhor, ele usa o Yud-He Vav-He, o tetagrama, o nome sagrado. O que ele está dizendo? Deus está aqui ou não está? Não tem problema, a gente projeta alguma coisa. A gente chama isso que a gente projetou de Deus. E Deus não quer estar no meio de um povo que vive desse jeito, meu irmão. É por isso que Deus não quer estar no meio do povo de Israel. É por isso que Deus fala para Moisés assim: eu vou enviar um anjo, vocês vão entrar lá, eu prometi, eu vou cumprir, mas se eu for no meio de vocês, eu vou matar vocês no meio do caminho. Porque vocês são um povo de dura serviço, vocês são um povo que não se dobra. É um Deus que liberta eles, que salva eles, que resgata eles, que faz uma promessa para eles, mas Deus não faz conforme eles estão pensando. Um pouquinho de inquietação faz com que eles comecem a projetar um outro Deus, faz com que eles comecem a cultuar outros deuses, faz com que eles comecem a desobedecer ao Senhor, mesmo ainda estando praticando uma religiosidade. Agora a questão é: aonde está Moisés no meio de tudo isso? Aonde está Josué no meio de tudo isso? Eu te garanto, e biblicamente eu te mostro,
que ele não estava no meio daquele povo que estava vivendo aquele pecado de substituir a Deus. Sabe o que isso significa? O cenário religioso que a gente está vivendo é um cenário sim caótico. Existem sim muitas pessoas que não levam a obra de Deus com seriedade, e existe sim muitos lugares, se Deus tiver ou não tiver, para eles não faz nenhuma diferença. Eles continuam funcionando, eles continuam cultuando, eles continuam com as suas vigílias, com as suas campanhas, com seus cultos, com seus propósitos, continuam funcionando do mesmo jeito. Mas a gente não precisa seguir essa mesma linha, porque enquanto tem um povo fazendo um bezerro de ouro e cultuando esse bezerro, Moisés está lá no monte em comunhão com o Senhor. Josué está no pé do monte e está esperando Moisés. Você pode ser diferente, você pode fazer uma escolha diferente. Enquanto tem gente que está se contentando com um bezerro, com uma liturgia, com uma música, com uma projeção de Deus, existe um povo que não aceita menos do que está sentindo a glória de Deus, mesmo que sozinho. Eu prefiro estar com o Senhor. Veja, Moisés não vive a mesma realidade que eles estão vivendo. A sua mãe já dizia isso, mas eu repito aqui: você não é todo mundo, meu irmão. Eu sei que o cenário religioso é caótico, eu sei que as coisas acontecem e às vezes você olha e dá até vergonha. Mas eu e você, a gente não precisa ser assim. Eu e você podemos ser diferente. Eu e você podemos optar por um outro caminho. Eu e você não vamos seguir essa mesma linha de gente que coloca Deus de lado e que faz culto, que faz as coisas e não está nem aí para Deus. Eu quero fazer parte da turma, fazer parte do time que quer a presença de Deus, que deseja a presença de Deus, que prefere a intimidade e a comunhão com Deus. Tá todo mundo, sabe, cultuando, tá tendo música, tá tendo liturgia, tá tendo testemunho. Deus me tirou da terra do Egito. Mas ao mesmo tempo eles estão idolatrando, usando o nome de Deus em vão, substituindo ao Senhor. E Deus não quer estar no meio de um povo que não quer que Deus esteja ali. Porque a presença de Deus se manifesta onde as pessoas desejam que a presença de Deus se manifeste. Então, em nome de Jesus, seja o crente que você tanto exige que as pessoas sejam. Em nome de Jesus, seja o tipo de cristão que você exige que o seu coleguinha que está aí do lado seja. Seja o tipo de cristão que faz aquilo que você exige que as outras pessoas façam. Seja como Moisés, que ele não segue a mesma linha que as pessoas estão seguindo. E esse é o conselho de Paulo, inclusive, para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias, vai ter gente que vai pregar o que o povo quer ouvir. Nos últimos dias, vai ter pessoas que vão estar pregando por causa de dinheiro. Nos últimos dias, Timóteo, vai ter gente que vai estar fazendo um monte de palhaçada por aí, porque é isso que eles querem, e beleza, é isso aí. Mas você, Timóteo, você tem que ser diferente. Você seja sóbrio, você faz o trabalho de um evangelista, você cumpre o teu ministério, você seja fiel ao Senhor. Você pode ser e deve ser diferente deles. E portanto eu gostaria de extrair algumas lições para nós a respeito disso. Deus está dizendo para Moisés: eu não vou com esse povo. Por quê? Porque se eu estou com esse povo ou não estou, para eles não importa. Não faz diferença nenhuma para eles. Continua funcionando a vida religiosa deles normalmente. E Deus é tão gracioso e misericordioso que Deus não quer ir com esse povo. É um ato de misericórdia da parte de Deus. Porque Deus está dizendo assim: se eu for com vocês na condição que você está, eu vou destruir vocês no meio do caminho. Então eu prefiro mandar um anjo para que faça com que vocês vivam aquilo que vocês querem viver. É a promessa que vocês querem, é a bênção que vocês querem. Então é isso que eu vou dar a vocês e chega, eu não vou estar com vocês. E aí eu extraio a primeira lição para nós a respeito de Moisés. É que Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Ao contrário das pessoas que estão cultuando a um bezerro, ele é um homem que estava há 40 dias em comunhão profunda com o Senhor. Ao contrário das pessoas que estavam ali substituindo a Deus, Moisés está desfrutando da glória de Deus no monte.
E Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés. E Moisés recebe instruções de Deus e passa para o povo. E Moisés entra na tenda da congregação e a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus baixa e Deus fala face a face com Moisés como quem fala com um amigo. E depois desse episódio, Moisés olha para toda a situação e fala assim: eu rogo ao Senhor que você me mostre a sua glória. E Moisés passa mais 40 dias com Deus naquele monte sendo sustentado pela glória de Deus. Ou seja, tem um povo que não quer nada com nada, mas tem alguém que está dizendo: eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Será que esse povo está aqui hoje que pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? Moisés é um homem que tem intimidade com Deus e essa intimidade ela se manifesta de algumas formas durante o texto. Primeiro, Deus concede uma mensagem a Moisés. Pessoas íntimas de Deus sempre têm uma mensagem para entregar. Pessoas que têm intimidade e comunhão com o Senhor não ficam sem uma palavra para entregar ao povo de Deus. Deus dá uma mensagem a Moisés. E essa mensagem que Deus dá a Moisés leva as pessoas a se aproximarem de Deus. Toda a mensagem que a gente entrega, tudo que sai da nossa boca, tem que levar as pessoas a se aproximarem de Deus. A nossa mensagem ela precisa gerar temor e não atrevimento. A nossa mensagem precisa gerar amor e não ódio. A nossa mensagem precisa gerar nas pessoas humildade e não arrogância. A nossa mensagem ela precisa gerar nas pessoas simplicidade e não ganância. A nossa mensagem tem que produzir nas pessoas um desejo de estarem mais próximas de Deus. E essa mensagem às vezes é dura. Essas mensagens vêm recarregada de responsabilidade. Porque qual é a mensagem que Deus dá a Moisés? Fala para esse povo que eu não vou estar no meio deles. E essa mensagem que ele porta. E a Bíblia diz que o povo, ouvindo essa má notícia, começou a chorar e ninguém colocou os seus atavios. Se prepare, irmãos. O Senhor concederá aos filhos dessa casa mensagens que farão com que as pessoas se aproximem de Deus. Que farão com que pessoas cheguem aqui arrependidas, pranteando, diante deste púlpito, diante desse palco aqui, confessando o Senhor Jesus como Salvador. Deus vai te dar mensagem, Deus vai te dar instrução, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai colocar na sua boca aquilo que você precisa falar, a fim de que as pessoas possam se aproximar de Deus. Mas para isso, é necessário sermos uma igreja que porta uma mensagem. E a gente só consegue portar uma mensagem de Deus se a gente tiver intimidade com Deus. Afinal de contas, Deus é a fonte da mensagem. A Deus pertence o conteúdo da mensagem. E é Deus que estabelece o propósito da mensagem que Ele entregou. E Deus dá uma mensagem a Moisés e é uma mensagem dura. Deus não vai estar no meio de vocês. E Moisés aqui nos traz, através dessa situação, um exemplo de liderança maravilhoso, que não é só ficar lá em cima, vivendo momentos maravilhosos. Às vezes a gente vai ter que descer e resolver questões que a gente não queria. De ter que lidar com situações que a gente não gostaria de lidar, mas precisa. A gente às vezes precisa entregar mensagens duras. A gente às vezes vai precisar entregar mensagens que são fortes, que abalam. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Esse povo fica triste, esse povo chora, mas isso era sinal de arrependimento. Moisés é um homem que tem intimidade com o Senhor, isso se manifesta através da mensagem que ele porta, mas não somente isso. A intimidade de Moisés também é revelada nos momentos que ele fica a sós com Deus, porque ele entrega essa mensagem para o povo: Deus não vai estar no meio de vocês. Porque se Deus estiver no meio de vocês, Deus me disse que vai matar vocês no meio do caminho. Então Ele vai mandar um anjo, o anjo vai lá, vai limpar a terra, vai matar todo mundo, e vocês vão ser conduzidos até lá, e vocês vão poder usufruir daquilo que Deus prometeu que vocês iriam usufruir. Essa é a mensagem de Moisés. Só que quando Moisés entrega essa mensagem, o povo se arrepende, o povo chora, o povo confessa, o povo começa a prantear, o povo começa com toda aquela lamúria, com todo aquele lamento. E o que Moisés faz? Moisés entra para a tenda da congregação, ainda não é o tabernáculo, é a tenda da congregação. E ele pega essa tenda da congregação e afasta ela do arraial. Já não está mais no lugar original. Isso já pressupõe um afastamento de Deus com aquele povo.
Ele afasta aquela tenda da congregação e ele entra para dentro da tenda da congregação. E quando ele entra lá, a Bíblia diz que Israel saía à porta e via ele entrando naquele lugar. E quando via ele entrando dentro da tenda da congregação, também via a nuvem da glória de Deus baixando sobre a tenda. E Moisés falava lá com o Senhor face a face. E quando isso acontecia, o texto bíblico vai dizer que Moisés entra dentro da tenda da congregação, começa a orar ao Senhor, começa a entrar em intimidade com o Senhor, e Israel está vendo tudo isso, porque eles ficavam acompanhando, e cada um de frente da sua casa começava a adorar ao Senhor. Que nós sejamos o tipo de crente que a gente inspira outras pessoas a também quererem ser crente. Que a gente seja o tipo de irmãos que confessam uma espiritualidade que gera um desejo nas outras pessoas de também viver uma espiritualidade. Que você seja um tipo de pregador e de obreiro que ao pregar desperte desejo nas pessoas em também ser um pregador. Que você ao louvar ao Senhor desperte nas pessoas também um desejo de louvar ao Senhor. Que as pessoas ao ver você cultuando, adorando, servindo, sendo hospitaleiro, exercendo a sua vocação, inspire as pessoas a também querer isso, porque as pessoas olhavam para Moisés tendo aquele nível de intimidade com Deus, e cada um saía da sua porta e começava a adorar, ao ver a intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas veja, eles adoram da porta da casa deles, e eles são aquele mesmo povo que estava até há pouco idolatrando um bezerro. Eles têm intimidade com o Senhor, a misericórdia de Deus está sobre eles, claro, mas não a mesma intimidade que Deus tinha com Moisés. Por quê? Porque Moisés, embora foi um líder extraordinário, que falava à multidão, que instruía a multidão, que trazia mensagens de Deus para o povo, uma das coisas que você mais vai ver sobre a vida de Moisés é: e falou o Senhor a Moisés, diga ao povo. É uma das frases que mais vai aparecer. E falou o Senhor a Moisés, diga ao povo. Ele sempre tinha uma mensagem, ele estava sempre falando, ele estava sempre resolvendo alguma coisa. Mas diversas vezes, como nesse texto, você vê esse homem entrando para um ambiente onde é só ele e o Senhor, onde é só ele e Deus. E Deus está chamando a sua igreja à intimidade. E sim, irmão, você vai ter experiências aqui comunitárias maravilhosas. A gente vai ver o Senhor curando, a gente vai ver o Senhor falando, a gente vai ouvir o Senhor usando pessoas em profecia, em palavra de conhecimento, a gente vai ouvir o Senhor fazendo coisas grandiosas e gloriosas em nós como comunidade. Mas o Senhor quer te dar experiências no secreto. É só você e Ele, é a porta trancada, é no secreto, é na intimidade, é você e Deus. O Jacó, que o pastor Jerry mencionou agora há pouco, quando estava só no Val de Jaboque, porque a Bíblia diz que ele passou o Val de Jaboque e fez passar os seus filhos e suas esposas, o seu gado e tudo quanto tinha. E Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Sabe quem era? Era Deus com Jacó. E foi depois daquele encontro secreto, que ninguém contemplou, que não tinha ninguém ajudando, que não tinha ninguém ali com ele, que não tinha ninguém apoiando, era ele e Deus. Ele saiu completamente transformado. Eu sei que é gostoso a gente falar publicamente, eu sei que é maravilhoso a experiência comunitária, eu sei que você gosta de viver o chamado que Deus tem na sua vida, eu sei que isso é muito bom. Mas uma pessoa que é íntima do Senhor, ela não abre mão de passar tempo a sós com Deus. Porque isso vai fazer completa diferença na sua vida e no seu ministério. Porque quando o Moisés saiu em público, as pessoas sabiam que ele esteve no secreto com Deus. Quando Moisés falava, as pessoas sabiam, ele teve um tempo a sós com Deus. Quando ele trazia uma instrução, as pessoas sabiam, ele foi orientado por Deus. Quando ele estava lá sozinho, conversando com Deus. Eu não sei te explicar que nível de intimidade é esse. Só sei te dizer que quando a Bíblia fala que o Senhor falava face a face com Moisés, está falando que ele tinha um nível de intimidade com o Senhor fora do comum. E que Deus nos faça uma igreja que tenha intimidade com Deus, ao ponto de algo análogo acontecer com o que aconteceu com Abraão, que Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, passou na casa de Abraão primeiro, isso é Gênesis 18, e olha para Abraão e fala assim: ocultaria eu alguma coisa a você, Abraão?
Tipo, eu tô vindo destruir uma cidade, mas eu passei aqui na sua casa para avisar você que eu vou fazer isso. Olha que nível de intimidade com o Senhor. Se você for íntimo de Deus, você vai ser um cantor muito melhor. Se você for íntimo de Deus, você vai ser um pregador muito melhor. Se você for íntimo de Deus, você vai ser um crente muito melhor. Se você for íntimo de Deus, você vai receber orientações de Deus e as coisas na sua vida vão ser de forma extraordinária. Deus está chamando a sua igreja à intimidade, mas a intimidade a gente constrói no secreto com o Senhor. Moisés é um homem íntimo de Deus. Isso se mostra no texto quando ele entra na tenda da congregação e ele fica ali a sós com o Senhor. O seu relacionamento com Deus é inspirador, faz com que as pessoas também comecem a buscar a Deus. E que o Senhor gere, dia após dia nessa igreja, mais e mais intimidade. Porque mesmo com todo Israel vivendo aquela condição espiritual e passando agora por um período de restauração, para conseguir reconstruir tudo de novo aquilo que eles acabaram de perder, o Moisés não perdeu. O Moisés continuou. O Moisés perseverou. Mesmo com um povo que está capengando, está tentando se recuperar, tem um homem que está fortalecido. Porque enquanto Israel estava idolatrando, ele estava a sós com Deus. E o povo passa por um período de restauração e ele está a sós com Deus. E ele precisa resolver o problema da nação. Mas antes de resolver o problema, ele vai ficar a sós com Deus. Segunda lição para nós é de que Moisés era um homem que se colocou entre o povo e Deus. Porque ele entra dentro da tenda e ele começa a orar e Israel se inspira e começa a adorar o Senhor e é aquele momento de restauração. Só que eles não sabem o que Moisés está conversando lá dentro com Deus. Moisés está lá sozinho, mas Moisés não está lá por si mesmo, Moisés está lá por causa do povo. Moisés é um intercessor. E o que é o intercessor? Em termos simples, intercessor é aquele que está no meio. Intercessor é aquele que fica entre o povo e Deus. O intercessor é aquele que abraça uma causa em oração, mesmo que ela não seja dele, porque o pecado não era de Moisés, o pecado era de Israel. Mas ele pega isso e leva diante de Deus. Ele fica entre o povo e Deus, e isso não é a primeira vez que Moisés faz. Aliás, quando o povo acaba de pecar, no Êxodo capítulo 32, versículo de número 30 diz: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risco peste do teu livro, me risca peste do teu livro que tens escrito. Moisés está diante de Deus falando assim: Senhor, perdoa o pecado desse povo que acabou de construir esse bezerro. Se o Senhor não quiser perdoar eles, o Senhor me coloca na mesma conta deles. É isso que Moisés está falando. Aí esse povo se rebela contra o Senhor em Números 14. E o Moisés vai de novo diante do Senhor e fala: Senhor, não destrói esse povo. Porque se o Senhor destruir esse povo, o que as nações vão falar a respeito de ti? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar eles aqui no deserto. O Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que fez uma promessa aos pais dessas pessoas que estão aqui. Ele é alguém que mesmo sabendo dos pecados do povo e sabendo da ira de Deus para o povo, ele se coloca na brecha, como o Senhor disse certa feita a Ezequiel: eu quero alguém que se coloque na brecha entre eu e esse povo. Só que eu não achei. Porque se essa pessoa tivesse intercedendo, se essa pessoa tivesse no meio, eu não ia destruir a cidade, mas eu vou destruir, porque eu não achei essa pessoa. Mas que Deus encontre na Igreja Cristã no caminho essas pessoas, intercessores, que a gente sabe dos pecados do Parque São Lucas, mas a gente faz essa mediação, a gente tentar entre o Parque São Lucas e Deus. A gente sabe de muita coisa errada que acontece aqui, mas a gente pode orar com Moisés dizendo: Senhor, perdoa os pecados deles. Senhor, salva a vida deles. Senhor, livra eles do mal. Senhor, guarda a vida de cada uma deles. A gente deve e pode, como igreja, ser intercessores. Porque o intercessor, ele precisa entender que ele pode e deve apelar ao caráter de Deus.
Porque nós servimos a um Deus que é bondoso e misericordioso. E Moisés, o povo não sabe, mas ele está lá dentro da tenda da congregação, dizendo assim: o Senhor me chamou pelo meu nome e disse que eu alcancei graça aos seus olhos, mas o Senhor não faz eu saber qual é o seu caminho. Aí o Senhor fala assim: eu vou, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Só que o Moisés ainda ficou com uma pulga atrás da orelha, mas diz assim: mas se não for o Senhor mesmo que está com a gente, não faz a gente sair daqui. Se realmente não for a tua presença, a gente prefere ficar nesse deserto. Eu fico aqui com esse povo, mas eu não vou avançar, eu não vou prosseguir o caminho, eu não quero viver a tua bênção se o Senhor não estiver comigo. E ele está intercedendo por esse povo, ele está orando por esse povo, e ele está dizendo: considera que essa nação é o teu povo. Eles pecaram, mas é o teu povo. Eles te negaram, mas é o teu povo. Eles fizeram o que não deveria, mas é o teu povo. Eles se distanciaram, mas é o teu povo. E o Senhor quer levantar nessa igreja intercessores, irmãos. Pessoas que vão tomar o pecado das outras como se fosse seu, vai bater no peito e vai dizer: Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, restaura, Senhor, muda. Mas Deus quer levantar uma igreja que prega sim o evangelho, que sim cuida das pessoas, mas que além de tudo isso intercede para que Deus possa perdoar, salvar, resgatar e levantar a vida de outras pessoas. Nós precisamos ser intercessores, assim como Abraão, quando o Senhor faz aquela visita na casa dele, falando que vai acabar com Sodoma e Gomorra. Abraão ficou o tempo todo: Senhor, mas se tiver 10 justos lá, o Senhor não destrói? Eu não vou destruir. Ele fica o tempo todo orando, ele fica o tempo todo intercedendo. Eu não sei talvez por quem você esteja orando, por qual causa você esteja orando, mas eu aconselho a você, irmão, não abra mão da intercessão. Não abra mão de orar pelas pessoas, não abra mão. Nós como igreja precisamos aprender como Moisés a ser essa pessoa que está diante de Deus fazendo essa intermediação entre um povo que desonra a Deus e de um Deus que pode matar essas pessoas, lançar uma delas no inferno. E a gente está no meio intercedendo: Senhor, tenha misericórdia. Considera que esta nação é o teu povo, mesmo diante de todas essas questões. E é interessante, e aqui eu extraio a última lição para nós, é de que Moisés ele começa a interceder e Deus ouve a intercessão de Moisés. E o Senhor dá a atenção à petição de Moisés, e o Senhor realmente vai ir com esse povo. Porque a realidade espiritual que Moisés vive é muito diferente da realidade espiritual que aquele povo está vivendo. E por conta disso ele vai diante do Senhor buscar, porque ele quer que as pessoas vivam aquilo que ele está vivendo. Ele quer que as pessoas tenham a presença de Deus da mesma forma que ele tem a presença de Deus. E aí, eu extraio a última lição para nós, é que a vida de Moisés apontou para além dele mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Em Deuteronômio 18, versículo 15, a Bíblia diz que Moisés disse: o Senhor suscitará no meio de vós um profeta, maior do que eu, no qual vocês não poderão resistir. E aí lá em Atos capítulo 3, Pedro, quando está pregando o seu sermão na Porta Formosa, no versículo de número 22, ele deixa claro que essa pessoa, esse profeta, que seria levantado à semelhança de Moisés, era o próprio Jesus. E aí dentro disso a gente vê que a vida de Moisés de alguma forma já estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, já estava apontando para algo que iria acontecer. E Moisés não só nisso na sua vida apresenta o Cristo que ainda não havia sido revelado, mas em outros aspectos da sua vida. Por exemplo, ele foi aquele usado por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito, fazendo alusão que Cristo é o nosso libertador que nos livra da prisão do pecado. Além disso, Moisés é alguém que é o responsável em trazer os mandamentos de Deus ao povo. Ele é o legislador de Israel. E Jesus é aquele que diversas vezes falou: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus é aquele que traz os mandamentos de Deus para nós. O Moisés, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo na sua vida através de quem ele era, através de quem ele foi, mas não somente isso.
Foi também através do que ele fez e viveu que apontava para Cristo. Situações em que ele estava inserido, aquelas situações apontavam para Cristo. Senão, quando o povo de Israel comeu do maná que caía do céu, lá em João capítulo 6, Jesus debatendo com os homens no templo, ele fala: os pais de vocês comeram o pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desci do céu. Mas não só isso, quando um cordeiro é morto na Páscoa para que os hebreus saiam da escravidão egípcia, aquilo também apontava para Cristo. Mas não só isso, tudo no tabernáculo, todos os utensílios, todos os sacramentos, todos os sacrifícios que ali eram feitos, também apontavam para Cristo. Mas não só isso, o sacerdócio que foi constituído também apontava para Ele. Tudo aquilo que eles faziam, tudo aquilo que eles, as leis, tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo, incluindo as festas que eles viviam. Tudo apontava para o Senhor. E aí você pode pensar, mas isso tem nada a ver com o texto que você leu. Mas é porque no texto Moisés aparece como um intercessor, como alguém que está entre os pecados do povo e Deus. Está orando, dizendo assim: Senhor, perdoa esse povo, não os abandona, não os deixa sozinho. Moisés é quem faz essa intermediação entre o povo e Deus. E nós encontramos na pessoa de Jesus o maior intercessor que já houve e jamais haverá outro igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que quando Satanás pediu para se andar como um trigo todos os apóstolos, a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e fala assim: eu roguei para que a sua fé não desfalecesse. Aí você vai ler João capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos, incluindo a nós. Jesus está rogando por eles, dizendo: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Jesus está rogando pelos discípulos, Jesus está orando pelos discípulos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus, quando morre na cruz, ele cumpre com um dos seus ofícios, que é o seu sacerdócio. Jesus, como sumo sacerdote, ele, espiritualmente falando, Jesus, ele oferece de uma vez por todas um único sacrifício, porque os sacerdotes precisavam anualmente fazer sacrifícios pela expiação do pecado do povo. Mas Jesus, em uma só vez, em uma só morte, ele acaba com tudo isso que precisava acontecer, e ele morre a nossa morte, e ele nos faz ter acesso agora à comunhão com o Pai. Isso através do sacrifício de Jesus. Mas uma das funções do sacerdote e do sumo sacerdote não era apenas o sacrifício, era a intercessão pelo povo. O que significa? Que Jesus conclui a sua obra no Calvário, o que possibilita eu e você ser salvo, o que possibilita eu e você estar na presença de Deus. Mas mesmo diante disso, ele continua ainda à destra do Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida. E eu preguei essa mensagem a vocês, e a gente está falando sobre Moisés, mas da mesma forma com que eu consigo ver Cristo em Moisés, que as pessoas consigam ver Cristo em você. Da mesma forma que a gente olha para um texto bíblico, a gente vê um homem que tem uma intimidade com Deus extraordinária, e que está vendo o povo em pecado, mas que está orando, está rogando para que Deus tenha misericórdia, pedindo para que mesmo a respeito de todos os pecados que ele cometem, a presença de Deus não os abandone. Porque saiba, a presença de Deus não está com a gente porque a gente merece. E é por isso que Moisés está orando, dizendo: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, e se esse povo tem achado graça aos teus olhos, porque Deus se manifesta em nosso meio, não porque a gente é bom, mas por causa da sua graça. E a gente vê esse homem que está intercedendo pelo povo, que está fazendo essa mediação, está se colocando no meio entre o povo e Deus. E aí você olha para isso e a gente consegue ver, além de Moisés, a gente consegue ver algo que apontava para Cristo. Que as pessoas também, ao olharem para nós, elas também possam ver Cristo em nossa vida.
Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver alguém que não apenas tem a presença de Deus, mas que deseja que as outras pessoas também vivam esse mesmo nível de espiritualidade que você está vivendo. Você está em intimidade com o Senhor, você está em comunhão com Cristo, você está vivendo na plenitude da presença de Deus. Legal. Mas interceda por aqueles que ainda não estão vivendo isso. Ore por aqueles que ainda não entenderam o que você entendeu. Clame e interceda por aqueles que não estão vivendo a mesma realidade espiritual que você. Porque no coração de Moisés eu estou aqui na tua presença, eu estou usufruindo de tudo aquilo que eu posso da sua presença, mas eu também quero que esse povo viva a mesma coisa que eu estou vivendo. E que a gente ore nesse momento. Eu convido a você a estar em pé, orando pelo Parque São Lucas, orando por irmãos que possam estar fracos entre nós, pedindo para que eles possam viver a mesma coisa que a gente está vivendo, meu irmão. E como eu disse e repito, assim como a gente consegue ver Cristo em Moisés, que as pessoas consigam ver Cristo em nós, através do nosso comportamento, através da nossa fala, através do nosso desejo, do nosso anseio em ter a presença de Deus no nosso meio. Que a nossa mensagem sempre seja essa: a gente não quer se mover, a gente não quer prosseguir, a gente não quer caminhar se Deus não estiver com a gente. Nada faz sentido. Presta atenção aqui, nada faz sentido sem Deus. O que a gente está fazendo aqui, o Ministério do Louvor pode subir. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente acabou de ouvir, tudo que a gente viveu, não faz sentido se Deus não estiver com a gente. Se torna apenas uma palestra, se torna apenas uma apresentação, se torna apenas mais uma religião. O que faz diferença em tudo isso é que Deus está no nosso meio. Amém, meus irmãos? Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro a Ti pela Tua igreja, Pai, pedindo, Senhor, que a Tua presença não venha faltar em nosso meio, Pai. Que a gente possa, Senhor, desejar que outros vivam aquilo que a gente está vivendo em intimidade com o Senhor. Pai Santo, eu rogo pela Tua igreja, eu oro pelos Teus filhos, Senhor, para que a gente não seja confundido como Israel foi, para que a gente não funcione sem a Tua presença, ó Pai, para que a gente não se acostume com liturgia, para que a gente não se acostume com espiritualidade, para que a gente não se acostume, Pai, com música gospel, que a gente não se acostume, Senhor, com tudo isso que a gente vive aqui, Pai, porque nada disso faz sentido se o Senhor não estiver conosco. O Teu povo se perdeu, mas o Senhor é um Deus misericordioso ao ponto de resgatá-lo. Se precisar resgatar alguém aqui hoje, Pai, resgate essa pessoa. Traga ela de volta à Tua presença, traga ela novamente para perto do Senhor, para a comunhão contigo, ó Pai. Mas nós rogamos como Moisés um dia rogou: Senhor, não nos deixe subir daqui se a Tua presença não for conosco. Não nos deixe avançar, não nos deixe conquistar, não nos deixe fazer, não nos deixe experimentar de bênçãos, ó Pai, porque a maior bênção que nós temos é a Tua presença conosco, Senhor. E que esta igreja, ó Pai, seja sempre uma igreja marcada pelo manifestar e pelo agir do Espírito Santo de Deus. Que esta igreja, Senhor, seja uma igreja que ama e uma igreja que prioriza sempre a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Portanto, que o Senhor levante homens e mulheres aqui que são íntimos do Senhor, pessoas a qual o Senhor entrega mensagens confiáveis, pessoas, ó Pai, que tem tempo a sós com o Senhor. Que o Senhor, Pai, nos conduza como igreja a um ministério de intercessão, de orar por aqueles que ainda não entenderam aquilo que a gente entendeu, que ainda não estão vivendo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Por isso nós rogamos neste momento pelo Parque São Lucas, pelo lugar que nós estamos inseridos, Senhor, porque nós sabemos que há muitas pessoas nesse bairro que não estão vivendo isso, ó Pai. Pessoas que talvez já foram cristãs, pessoas que exercem algum tipo de espiritualidade, pessoas talvez que nem queriam que a gente estivesse aqui como igreja. Ó Pai, que o Senhor os alcance com a Tua graça e com Tua misericórdia. E que o Senhor faça com que eles vivam isso que a gente vive, Pai, porque é simplesmente inexplicável, é simplesmente maravilhoso, é indescritível, ó Senhor, ter a Tua presença em nosso meio. Ó Pai, eu sei que pode nos faltar muita coisa, mas que não nos falte a Tua presença, ó Pai. Portanto, esteja conosco, esteja com a Tua igreja, esteja com os Teus filhos, Senhor, e nos leve à compreensão correta do que nós devemos fazer para a glória do Teu nome.
Que em nome de Jesus, Pai, haja a ação do Teu Espírito Santo em nossos corações. E que o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja.